Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui para mais um dos nossos estudos de quintas-feiras. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos inicialmente orar e depois dar prosseguimento ao nosso estudo. Obrigado, Senhor, por este momento em que podemos nos reunir para adorar a Ti, para estudar a Tua palavra. Orienta-nos, Senhor, neste estudo, ajude-nos a aplicá-la aos nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós vimos os versos 1 a 7 do capítulo 2 de 1 João. Nós vamos dar prosseguimento, portanto. No entanto, nós vamos fazer uma pequena síntese desses primeiros versos para poder lembrar e aplicar assim e dar o prosseguimento, né? Então, o que nós vimos na semana passada dos versos 1 a 6 foi o apóstolo João dando prosseguimento àquilo que ele havia falado no capítulo 1. Então ele diz: escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Porque no capítulo 1 ele tinha falado que nós precisamos andar na luz, porque Deus é luz. Deus é luz é a mensagem que ele recebeu de Jesus. Para nós termos comunhão com Deus, nós precisamos andar na luz. Como nós somos falhos e pecamos, então o que acontece? Para que a comunhão seja restaurada quando isto acontece, nós devemos ir a Cristo, confessar os nossos pecados e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então aqui no verso 1 deste capítulo 2, o que o apóstolo João está falando é isto. Ele escreveu aquele capítulo 1, estas coisas, como ele diz aqui, para que vocês não pequem. Ele diz, pecar não é regra, nós vimos isso na semana passada, mas se acontecer de alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Também já vimos na semana passada o que isto significa. Jesus, ele se oferece a Deus em sacrifício, e o sacrifício de Jesus no nosso lugar, para nos substituir, satisfaz a justiça de Deus. E aí então, o apóstolo vai falar sobre o nosso caminhar com Cristo, uma vez que ele é o nosso Salvador. Ele se entregou por nós. Então ele diz lá no verso 3 que nós conhecemos a Jesus, nós sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. E ele diz, aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Aí nós vemos que no verso 5, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está. Quando ele inclui aqui esta afirmação, verdadeiramente o amor de Deus está na pessoa que obedece à sua palavra, ele está já introduzindo o nosso próximo assunto, que é o amor, né? Falar sobre o amor como mandamento, inclusive. Se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E é assim que nós sabemos que estamos nele, que estamos em Cristo. No verso 6, ele diz que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou.
Se eu digo que eu permaneço em Cristo, então eu devo andar como ele andou. Dos versos 1 a 6, nós comentamos bastante na semana passada, João traz este assunto. Andar com Cristo é obedecer os seus mandamentos. Se alguém diz que obedece os mandamentos, mas na verdade não faz isto, aquela pessoa, aliás, que diz, eu conheço a Cristo, mas não obedece aos seus mandamentos, essa pessoa é, na verdade, mentirosa. Aí ele vem e fala o verso 7, que foi onde nós paramos. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo. Por que João diz isto? Porque ele falou que aquele que conhece a Deus, este precisa obedecer aos mandamentos. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. E aí, por que ele fala aqui então nesse verso 7? Não lhes escrevo um mandamento novo. Ele está sintetizando os mandamentos naquele ensino que o próprio Jesus deixou para nós. Então ele diz, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Como aquele mandamento que ele diz que escreve aqui não é um mandamento novo e sim antigo, ele no verso 8 parece que está se contradizendo, mas no entanto ele diz, no entanto eu lhes escrevo um mandamento novo. Por quê? Porque em termos de prática é novidade. Eles conheciam desde Levítico 19, 18, esse ensinamento que Moisés deixou para o povo de Israel, ainda quando eles estavam indo do Egito para a terra prometida. Mas o que acontece? Aquele foi um ensinamento que ficou para o povo de Israel praticamente como teoria. Jesus é que veio, salientou o amor como mandamento e o colocou em prática. Então, o que nós vemos aqui como uma transição do verso 7 para o 8, e aí nós já estamos dentro do nosso assunto de hoje, porque no verso 7 ele fala, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, porque ele está falando de observar os mandamentos, mas os mandamentos, para serem observados, é necessário que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Só assim para cumprirmos os mandamentos. Então, João, de forma indireta, ele está falando isto, sobre este mandamento que não é novo, é um mandamento antigo, mas que na prática ele termina sendo sim um mandamento novo. É o que nós lemos no verso 8. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Verdadeiro em Cristo e em nós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Qual é este mandamento, então, a que João está se referindo? Ele fala no verso 7, um mandamento antigo, mas ainda não mencionou qual é. No verso 8, ele fala que este mandamento antigo, na prática, ele é novo, mas ainda não se referiu a este mandamento, ele não o citou. Ele antes falava de mandamentos num sentido assim bem geral, mas no verso 5 é que ele na verdade se referiu, porque lá no verso 5 ele diz, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então é a partir daqui que nós temos de partir
para entender o que ele está falando no verso 7 e no verso 8. Ele está falando sobre o amor de Deus aperfeiçoado em nós. Então, o mandamento bíblico do amor, ele é antigo. Está lá em Levítico 19, verso 18. Mas a sua prática é uma prática nova. Foi Jesus quem deixou assim de forma bem clara para nós que amava, e ele demonstrou isto na cruz. Nós lemos em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Jesus, no capítulo 5 de Mateus, na última parte do capítulo, ele fala da necessidade nossa de amar os nossos inimigos. Ele fala: vocês ouviram que deveriam amar, né, os seus amigos e odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo: ame o seu inimigo, ore por ele, se você quiser ser perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. Então Jesus, no capítulo 5, ele ensina de forma bem clara que nós devemos amar o inimigo. Na experiência de cada um de nós, nós podemos também comprovar o amor de Deus derramado nos nossos corações. Então, o amor passou a ser prática também nas nossas vidas, na experiência de todo aquele que cresce, de todo aquele que amadurece em Cristo Jesus. É por isso que nós lemos esta segunda parte aqui, né? No verso 8. Então ele diz: no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele, é verdadeiro em Cristo, na prática, né? Porque Jesus deu sua vida por nós, e em vocês, na prática também, porque nós vivemos o amor de Cristo, nós demonstramos o amor de Cristo. E ele fala também que isso é verdade em nós, porque as trevas estão se dissipando. À medida que nós caminhamos em Cristo, as trevas vão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Este é o amor de Deus aperfeiçoado nos nossos corações, que João tinha falado lá no verso 5. Lembram-se que quando ele fala sobre isto: mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Bem, então, as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. O Evangelho de Jesus é a luz do mundo. Nós lemos sobre isto lá em João, no capítulo 1. Agora nós estamos falando do Evangelho de João, no capítulo 1. Nós lemos assim lá: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ali no capítulo 1 de João, ele está falando sobre Jesus, o Verbo que se fez carne e que estava chegando ao mundo. No capítulo 8 também do Evangelho de João, no verso 12, aí já é o próprio Jesus que afirma que ele é a luz do mundo. Então nós lemos no verso 12 de João 8, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o Evangelho de Jesus é a luz do mundo. E o efeito do Evangelho de Jesus
na vida dos nossos crentes também é nós amarmos como Ele nos amou. É assim que precisa ser, é assim que nós andamos em santificação, é assim que nós vamos sendo aperfeiçoados. Então João fala que este mandamento, embora seja antigo, ele termina sendo novo em termos de prática, porque começou com Jesus de uma forma bem mais direta. Ele se entregou por nós na cruz. No verso 9 nós lemos: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Percebam que João, ele enfatiza bastante a forma como nós devemos andar, que é na luz. E ele gosta de contrastar bastante aqueles que de repente falham, pertencem a Cristo, mas de repente podem falhar. E ele gosta de nos lembrar que nós precisamos andar na luz. Então no verso 9 ele diz: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Espera aí. João diz: continua nas trevas. Continua nas trevas significa não veio para a luz. Ele nem está falando aqui que a pessoa estava na luz e de repente se desviou para as trevas, ou tropeçou, ou resvalou. Ele diz: a pessoa afirma que está na luz, mas guarda ódio do seu irmão, essa pessoa continua nas trevas. Então, a evidência do que somos se mostra em nossas atitudes, que João está nos ensinando a tomar cuidado com o ódio, tomar cuidado com as mágoas, porque, como nós já vimos no próprio ensino de João, nós somos falhos. De repente, porque somos falhos, podemos até ficar magoados com alguém, mas nós vamos perceber isto porque andamos na luz e sabemos que isso não agrada a Deus. Vamos colocar aquela ofensa diante de Deus, Ele vai trabalhar nos nossos corações e o amor vai superar isto. E aqui a gente se lembra inclusive de 1 Coríntios 13, quando nós lemos lá no verso 4, que o amor não se ofende, o amor ele não se porta mal, o amor ele tudo supera. Está lá em 1 Coríntios 13. Isso acontece na vida de quem? Na vida de quem anda na luz. Então nós lemos lá no verso 4, para ficar bem claro e específico aqui. Verso 4 de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. No verso 5. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Era aqui que eu queria chegar, né? Então o amor ele não guarda rancor. De repente você fica magoado e alimenta esta mágoa, você já não está andando mais no amor de Jesus, não está andando na luz, você está andando nas trevas. Agora, se nós pertencemos a Jesus, o Espírito Santo vai nos mostrar isto, nós vamos cuidar disto, vamos vencer esta mágoa, vamos perdoar o nosso ofensor, o amor vai fazer efeito nas nossas vidas. Então João diz: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. O amor de Deus não está aperfeiçoado nessa pessoa. Bem, se continua nas trevas, então sequer conheceu a Cristo. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com o nosso caminhar, né? E a observação aqui é que a evidência do que realmente somos, se somos de Cristo ou não, se mostra em nossas atitudes. Se eu continuo magoado, eu não venço nunca isto, eu estou irado, olha, a mágoa caminha
para o rancor, para a ira, para o ódio. E isto é andar nas trevas, não é característica nossa. O verso 10, portanto, de João diz: quem ama seu irmão permanece na luz. Antes ele falou: se odeia, continua nas trevas, nem veio para a luz. Por quê? Porque quem ama seu irmão permanece na luz. Nele não há causa de tropeço. O que é este tropeço aqui? Cair em pecado ou fazer outros pecarem. Quem anda na luz, e Jesus já havia ensinado lá em Mateus, que nós somos sal e luz. Quem anda na luz é visto por todos. Mas quem anda na luz, João diz aqui, ama seu irmão. É por isso que ele permanece na luz. Então, ele não vai fazer ninguém tropeçar. Ele não vai ser causa de tropeço. Nele não há causa de tropeço. Nem ele peca e nem ele provoca alguém nesse sentido de pecar, dar mau testemunho, a fim de que outras pessoas pequem. É claro, nós não estamos falando que nós não pecamos, já não estamos sujeitos ao pecado, isso já ficou bem claro lá atrás. O que nós estamos falando é que não é característica nossa pecar. E quando resvalamos, o Espírito Santo nos mostra isso, porque nós andamos na luz e nós voltamos, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e temos a comunhão restaurada. Bem, agora aqui nesse verso 10, quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. O que nós podemos também relacionar aqui? Vamos pensar no sentido físico de luz. Quando nós estamos num lugar claro, nós vemos os obstáculos, nós não tropeçamos. Em termos espirituais, é a mesma coisa. Andar na luz significa ver os obstáculos, ver aquilo que não agrada a Deus, ver aquilo que vai impedir a nossa comunhão com Ele, ver aquilo que inclusive pode ser tropeço a um irmão mais fraco ou àqueles que não conhecem a Jesus. Nós vamos perceber que se agirmos de determinada maneira, seremos um obstáculo a que eles, estes que não conhecem a Jesus, venham a crer. Então é sobre isso que o apóstolo João vem falando aqui. Ele continua falando da nossa vida bem prática, no sentido de andarmos no amor. No verso 11 ele diz, mas quem odeia seu irmão? E olha, quando nós lemos dessa forma, quem odeia, ele já está falando da prática do ódio mesmo. Não é alguém que de repente ficou irado, trabalhou isto passou rapidamente, mas alguém que de forma permanente odeia outra pessoa. O que João diz? Está nas trevas. Mais que isto, anda nas trevas. Não resvalou apenas temporariamente, mas anda nas trevas. E se essa pessoa anda nas trevas, vamos lembrar aqui do nosso exemplo físico de luz e trevas. Essa pessoa, diz João, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. O efeito espiritual aqui é o mesmo efeito da experiência física que nós temos, um quarto onde a luz está acesa e um quarto com a luz apagada. Quem anda nas trevas, para enxergar, precisa vir para a luz. Espiritualmente falando, precisa vir para
Jesus. Então a pessoa vai enxergar, porque o Espírito Santo vai lhe mostrar as suas atitudes e ela vai ter oportunidade então de consertar o seu caminhar. Então nós temos aí duas situações de repente. A situação daquele que odeia porque sempre andou nas trevas. Este precisa conhecer Jesus para abandonar este tipo de caminho, este tipo de sentimento, inclusive. E nós temos a situação daquele que ama, porque anda na luz, anda em Jesus. Jesus faz toda a diferença na nossa vida, mas de repente se sentiu ofendido. Esta pessoa que pertence a Jesus e de repente foi ofendida, se ela der vazão a esse sentimento, ela vai, a partir daquele momento, estar começando a andar nas trevas. O que ela precisa fazer? Ouvir a voz do Espírito Santo, voltar para a luz, tratar deste assunto, encarar a realidade, perdoar a pessoa que o ofendeu, esquecer o assunto e caminhar com Cristo novamente. E tem que ser dessa forma se for alguém que pertence a Jesus, senão vai ficar andando segundo as características de quem é do mundo, de quem ainda não tem o amor de Deus aperfeiçoado nele. Então, estas são as duas situações aí que nós podemos ver aqui quando abordamos este assunto de João. O que ele está falando é que nós não podemos odiar, porque se nós odiamos e se nós andamos, né, em termos de ódio mesmo em relação às pessoas, nós estamos andando nas trevas. Mas, se for este o caso, precisamos deixar essa situação rapidamente e vir para a luz. Praticamente João termina esse assunto aqui. Pelo menos aqui neste estudo, que nós vamos até o verso 14. E os versos 12, 13 e 14, João vai reforçar alguns dos seus objetivos pelo fato de estar escrevendo essa carta. Então, no verso 12, ele vai falar filhinhos, forma que ele gosta de tratar, né? Uma forma carinhosa a aqueles estudiosos que entendem que essa forma de tratamento geral de João talvez tenha a ver com a sua idade, é que ele já era um ancião. Então ele diz, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Então, com quem João está tratando? Com verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Então, ele adverte para que não andemos nas trevas e sim na luz, porque se andarmos nas trevas, nós vamos tropeçar, mas quando nós andamos na luz, nós vamos conservar as nossas vidas, o nosso caminhar sempre na luz de Jesus, de acordo com a sua vontade. Então ele coloca aqui como objetivo no verso 12, um dos objetivos, vamos falar assim, intermediários, porque nós vimos na introdução desse estudo, os dois objetivos apresentados para o geral da carta são, ele escreve contra o gnosticismo, para prevenir os crentes de sua época em relação aos anticristos, os falsos profetas que estavam surgindo ali com esta crença deturpada aí do cristianismo que se chamava gnosticismo. E o outro objetivo era para que eles tivessem certeza da salvação, para que os crentes em Jesus estivessem certos, né? Não fossem abalados com qualquer dúvida. Isso ele vai inclusive falando aqui, que se falhar temos um advogado, temos o intercessor, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então esses são os dois objetivos gerais. Agora aqui ele vai falando de alguns objetivos intermediários. No verso 12 ele fala, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Ele quer que nós saibamos isso. Ele quer que nos alegremos em relação a isto.
Eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados. Não precisamos andar angustiados, não precisamos andar tristes, não precisamos deixar de dormir por causa disso. Nós só precisamos vir para a luz, só precisamos deixar as trevas de lado, só precisamos confessar os nossos pecados. E mais uma vez, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então ele reforça isso aqui no verso 12 de novo. Eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. E ele enfatiza aqui, graças ao nome de Jesus. Isto é muito importante. Nossos pecados não foram perdoados porque nós merecemos. Nossos pecados não foram perdoados porque nós nos esforçamos. Nossos pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Ele nos substituiu na cruz. Verso 13. O apóstolo vai falar aqui mais um objetivo aí intermediário, um dos objetivos de ele estar escrevendo essa carta. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Então, nós podemos de repente aqui, já pensando aí nessas palavras, pais e jovens, muito provavelmente, né? Esse seja um tratamento relacionado a dois níveis diferentes de maturidade espiritual. Então, João aqui estaria tratando como pais aqueles crentes mais maduros, aqueles que ensinam, e no método de educação judaica, inclusive, lá na origem, quando a educação ela era dada no lar, antes do templo, antes das sinagogas, antes deles terem estabelecimentos de ensino, o ensino começava no lar e eram os pais que faziam isto. A mãe começava até os 3 anos de idade, a partir dos 3 anos os meninos ficavam com os pais e as mães continuavam a ensinar as meninas. Então, talvez numa relação destas, pais aqui, os mais experientes, aqueles que ensinam, os mais maduros, né? E jovens, os ainda inexperientes, aqueles que espiritualmente estão no início da caminhada cristã. Pode ser que João esteja se referindo aí a esses dois tipos de crentes em Jesus Cristo, dois níveis diferentes de maturidade espiritual. Se pensarmos de forma literal aqui, João estaria dizendo que os pais, né? Ele escreve aos pais porque os pais conhecem aquele que é desde o princípio, conhecem Jesus. E ele estaria falando aos mais jovens, né? Aqueles que ainda não têm uma família constituída. Ele estaria os alertando: vocês venceram o maligno. Quer nós tomemos uma, quer tomemos outra, como a explicação mais adequada aí de João, o que fica interessante aqui é o seguinte: os pais, de forma geral, são mais experientes. O que João lembra aqui? Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Crentes em Jesus Cristo, maduros. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês andam com ele. Vocês têm experiência com ele. Eu lhes escrevo por causa disto. Usem essa experiência para orientar outras pessoas, para fazer com que outras pessoas também amadureçam. Vamos pensar mais ou menos dessa forma. E os jovens, que seriam os menos experientes aqui, tanto em termos espirituais, ou podemos falar da questão aqui de idade. O que João está falando e é importante também, porque João escreve para estes, para aqueles menos experientes, porque eles venceram o maligno. Sabe o que nós aprendemos aqui? Crente, ainda que inexperiente, ainda que jovem, ainda que novo na fé, se quisermos falar em termos de idade, você é adolescente, você é jovem, sabe o que nós lemos aqui?
vocês venceram o maligno, porque é em Jesus que nós vencemos o maligno. E se vocês creram em Jesus, se vocês entregaram suas vidas a Jesus, vocês venceram o maligno. Não importa o quanto o mundo seja atrativo, não importa o quanto o mundo atraia, se vocês entregaram suas vidas a Jesus, vocês venceram o maligno, porque Ele vence o maligno em nós. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não cabe aqui a desculpa de que o jovem, por ser jovem, ele termina dando muitas cabeçadas até vir para Cristo só quando está mais velho. Que história é esta? Em Cristo vocês venceram o maligno. Este é um ensino importante. Nós podemos ver exemplos na Bíblia de jovens, muito jovens, e que eram firmes. No Novo Testamento nós temos, por exemplo, Timóteo. Mas nós podemos falar assim de uma vida de alguém que caminha com Deus. Podemos ir ao Antigo Testamento e lembrar de José, que venceu tentações. José venceu aquele grande apelo da mulher de Potifar. Podemos lembrar de Daniel, ainda muito jovem. Ele e seus 3 amigos, quando foram para o exílio na Babilônia e decidiram não se contaminar com os manjares do rei. Jovens vencem o maligno, porque eles pertencem a Jesus e Jesus conquista essa vitória para eles. Basta nós entregarmos nossas vidas a Cristo, deixar que Ele atue em nosso interior. Então, o apóstolo João, ele está falando o motivo pelo qual ele inclusive nos escreve hoje. Pare de dar desculpas, pare de dizer que a carne é fraca. Você, em Cristo, venceu o maligno. O pecado, ele não é mais forte do que a condição que Deus nos dá para suportá-lo. E no verso 14, e assim a gente vai caminhando já para o final desse estudo, nós lemos o último dos objetivos aí intermediários de João. Filhinhos, mais uma vez aqui ele fala agora de forma geral. Eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Interessante, né? Agora, de forma geral, ele fala: seja você menos experiente, seja você mais experiente, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Esta carta é direcionada a quem conhece o Pai, a Igreja de Cristo, portanto. E ele faz um trocadilho aí agora, né? Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E olha, ele está reenfatizando aquilo que ele já falou lá no verso que nós lemos antes. Sabe por que João está escrevendo? Porque nós conhecemos Jesus, aquele que é desde o princípio. Interessante como João enfatiza isto. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Olha, agora João fala de forma mais direta. Sabe por que vocês venceram o maligno? Porque vocês são fortes. O apóstolo Paulo fala: quando sou fraco, sou forte. Quando estou fraco, sou forte. O que João está dizendo aqui, então, quando nós relacionamos os dois textos, é que o jovem, ainda que em termos espirituais inexperiente, ele é forte exatamente por isto, porque ele coloca a sua vida nas mãos de Deus. Ele sabe que sozinho não pode enfrentar este mundo. Então ele se torna forte. Então pode-se dizer ao seu respeito: você é forte. E o que mais João diz? Em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Sabe, se você não é uma pessoa espiritualmente experiente, se
você não é uma pessoa que anda há bastante tempo com Jesus, de repente você inclusive tem muitas dúvidas, o que João está falando aqui, a palavra de Deus permanece em vocês. Como é que nós somos fortes? Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Por que é forte? Porque a palavra de Deus permanece. E quando a palavra de Deus permanece, nós vencemos o maligno. Ninguém pode dar desculpa de que é fraquinho e peca por causa disso e não consegue se dominar por causa disto. João está dizendo, eu lhes escrevi para falar isto. Vocês conhecem o Pai. Vocês conhecem o Pai desde o princípio. Eu lhes escrevi porque vocês são fortes, sim. Em Cristo vocês são fortes. A palavra de Deus precisa permanecer para que sejamos fortes. É um grande ensino este. Só assim vencemos o maligno. O que o apóstolo João está dizendo aqui é que ele já parte do pressuposto de que isto é verdade nas nossas vidas. O que nós esperamos então? O que nós entendemos então do que João disse? Pecado não é desculpa. Dizer que é fraco não é desculpa. Jesus nos substituiu na cruz. Jesus conquistou o perdão para nós. Jesus nos manda permanecer nele. Lá em João 15 é isso que ele fala, que os ramos precisam permanecer na videira. Lá em João 15 mesmo ele fala, sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim vocês não dão frutos. Ele falou isso para seus discípulos ali, antes dele ser preso, na noite em que ele foi preso, inclusive. João estava ali presente. De repente, João está se lembrando desses fatos. Somos fracos? Sim. E porque somos fracos, nós depositamos nossas vidas nas mãos de Deus. E Ele nos faz fortes. E assim, não temos mais motivo nenhum para dizer que somos fracos, porque Ele conquista a vitória para nós. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui neste estudo, refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar, se estamos andando na luz, se resvalamos para as trevas, se isso aconteceu, vamos voltar correndo, vamos permanecer em Cristo, porque nele nós somos fortalecidos, nele nós vencemos o maligno. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, dos amigos. Obrigado por mais este momento em que estivemos juntos. Vamos orar mais uma vez, terminar este momento e até a próxima quinta-feira para dar continuidade a este estudo. Te agradecemos, Senhor, por este estudo, pelo alerta que o teu servo, apóstolo João, nos dá. Ensina-nos, Senhor Deus, a andar de acordo com a tua vontade, a andar na luz. Mostra-nos quando estamos errados. Nos ajuda, Senhor Deus, a reconhecer nossos erros, confessar nossos pecados e voltar para a luz. Obrigado, Senhor Deus, por este ensino. Ajuda-nos para que nós possamos estar sempre no centro da tua vontade. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Que Deus a todos abençoe.